Vamos lá, porque tiveram muitas tendências esse ano que vão guiar o como será o ano que vem também. Então o que eu fiz pro vídeo de hoje? No papo de hoje, a gente vai olhar 10 tendências de criação de conteúdo de 2024. Uma listinha aqui com... não tá em ordem, tá? Não é de 1 a 2, de 1 a 10, nem de 10 a 1. São algumas tendências que eu fui anotando, colocando coisas que algumas eu gosto, outras eu não gosto tanto, mas eu achei que seria sincero da minha parte trazer para vocês analisarem, e aí tu faz o que tu quiser com essa informação. Então, sem mais delongas, vamos lá para falar das tendências para criadores em 2024 e como isso será em 2025. E aí, já começando, a gente pode ver aqui a primeira, que é o LinkedIn como plataforma para marketing de influência. Isso por vários padrões que eles criaram. Alguns eu critico, como a ideia da chegada dos conteúdos curtos por lá, e os primeiros dados que a gente viu da chegada dos vídeos curtos eram um engajamento baixíssimo. Eu sempre coloquei como o engajamento no LinkedIn, ele é muito relevante porque ele construía essa ideia de network entre profissionais. Então eu comentava num conteúdo, este meu comentário aparecia para a minha rede também, dando uma recomendação social, falando, olha, eu gosto deste conteúdo, eu interagi com este conteúdo. E fazendo com que isso, se dispersasse de uma forma muito mais de redes, o que a gente fazia tempo que não tinha. O Facebook tinha esse padrão, mas, por exemplo, já pensou no Instagram se todo post que tu curte aparece para tua audiência, mostrando, olha, o Felipe curtiu este post, este Reels. Não acontece, mas no LinkedIn acontecia. Então o que acontece é que com a chegada de vídeos curtos e de forma geral com as escolhas que eles têm feito de focar em vídeo, tá um pouco confuso. Mas a plataforma abriu mão dessa ideia de fazer essa conexão entre pessoas e tá focando em plataforma, e aí digo quase uma plataforma de entretenimento de conteúdos profissionais. Então ele tá abrindo mão de fazer essa rede e sendo uma plataforma de entretenimento, mas com foco em conteúdos profissionais. Lembrando que o LinkedIn é da Microsoft, foi comprada muito com uma ideia de combater esse monopólio do Meta, mas ele sempre foi muito largado às traças, tá? O LinkedIn nunca foi o foco da Microsoft, assim, nunca foi um grande produto que eles sempre focaram e diziam que eram os mais importantes. Isso faz com que também a plataforma tenha um pouco desse, não vou dizer desprezo, mas esse descuidado. Então, o que um LinkedIn se tornou um espaço-chave para influência B2B, tá? Então eu boto B2B, mas assim, entre profissionais, tá? A ideia de que tu vende para uma empresa, eu acho muito pouco humana, porque na prática, quem opta por comprar um produto, fazer uma relação, mesmo que seja corporativa, são pessoas entre pessoas. É muito idealista achar que o fato de eu gostar daquela pessoa não me faz querer comprar daquela pessoa. Sendo que na prática a gente sabe que amigos compram de amigos e por isso que relações profissionais são tão importantes para quem gosta e trabalha com essa lógica. Que eu não gosto nem um pouco, mas tudo bem. Então, para criadores e líderes de opinião que querem se posicionar para uma audiência ali que foca nas relações profissionais, o LinkedIn ele tem conseguido, por mais que eu critico, mas ele tem conseguido ser esse lugar que vai, digamos assim, ele tá tirando um pouco da descentralização, né? Então, porque tu tá tirando antes o papel que todos os usuários tinham e dando para aqueles que vão criar conteúdo. O que é bom pra gente que cria conteúdo? É que a plataforma tá abrindo para ser uma plataforma com criadores de conteúdo específicos que tenham engajamento por lá. O lado ruim é que para o usuário simples que não cria conteúdo, ele tá perdendo espaço e se tornando mais um usuário quase que passivo dos conteúdos. Então, o bom é para o marketing de influência, por isso que eu coloco como uma trend de uma tendência, mas como usuário e até a questão da usabilidade dentro da plataforma, eu sei que não tá muito bacana. Aí, que nem eu falei, cabe a ti escolher. Então, o dado aqui é de que 80% dos compradores B2B confiam em criadores para tomar decisões. Inclusive, esse dado aqui é do próprio LinkedIn e ele traz que eles utilizam vídeos curtos para comprar. Então, tudo está voltado para vídeo curto profissional dentro da plataforma. Eu comentei aqui para quem estava ao vivo com a gente que, não pela minha escolha, mas pela ciência, eu vou chamar assim, pela ciência, começarei a postar os meus conteúdos por lá também. Então, acho que é importante a gente sempre questionar, lembrando que o LinkedIn é uma rede bem específica para quem quer fazer conteúdo para outros profissionais ou pelo menos com um cunho profissional, porque é muito improvável que alguém engaje lá com um conteúdo somente muito pessoal, então precisa ter uma ideia profissional por detrás de um conteúdo, seja tu entregar uma informação de qualidade para um profissional, passar uma informação interna, assim, digamos, um conhecimento teu, mas para o cunho profissional ou até mesmo de cunho pessoal, mas pela ótica profissional. Então, olha, eu vou te ajudar, eu sou aqui um nutricionista que é dar dicas de saúde para te não te sentir mal durante o trabalho, que tu tem que ficar muitas horas sem comer, então o que comer
para te ter uma rotina de trabalho mais saudável, por aí vai. Então a lógica que baseia todos os conteúdos ali é a lógica profissional. Fica a dica, acho que LinkedIn, se tu quer criar conteúdo sabendo que tu quer vender para empresas, para representantes de empresas, é o LinkedIn. E agora vamos para a próxima, que é o afiliado para todos. A gente acabou de falar a notícia, quem tá ao vivo aqui, que a gente acabou de passar pelo Me Atualiza Aí, é onde a gente lê as notícias, sabe que eu acabei de falar que o Facebook agora, dia 23 de dezembro, não hoje, mas assim, o programa de hoje, nessa semana, lançou o link de afiliados disponível para muitos criadores. Ainda não tá 100%, mas já tá para uma grande porcentagem. Isso também chega com o TikTok Shop vindo logo mais para o Brasil. A ideia que eles tinham colocado era no final do ano, início de 2025, logo mais a gente deve estar vendo isso ser implementado, que dá a possibilidade de tu vender como afiliado. O YouTube também, né? O YouTube Shopping também já dá essa possibilidade. Lá em 2022 ou 2023 eu já citava que o Live Commerce, que é a ideia de tu vender produtos dentro de uma live, também era uma tendência. A grande diferença, mas é só recomendar um link e é isso que foi a tendência. Não, meu querido, minha querida. Tem uma diferença quando a plataforma se adapta a vender o produto diretamente pela plataforma, fazendo com que o usuário não saia depois de comprar um conteúdo. Então tu assiste o conteúdo, tu vê ali, tem uma camisa que tu quer comprar, o link para comprar a camisa tá dentro do conteúdo, tu clica para comprar, tu finaliza toda a compra dentro do próprio aplicativo, por exemplo, do YouTube, do Facebook, do TikTok. Depois de finalizar a compra, ele te retorna para onde tu tava. E isso para plataforma, que é o interesse de manter o usuário dentro dela, é muito importante. E cada vez mais o marketing de afiliado, que é essa tendência aqui que eu trouxe, ela é muito saudável para as redes, porque elas não precisam pagar a não ser que elas vendam. Então, para ela não faz diferença distribuir esse recurso para mesmo quem tem 2 seguidores, porque eu só vou pagar pro criador a partir do momento que ele gerar uma renda ainda maior para mim. Então, a venda de afiliado, inclusive, é uma forma que eu sempre recomendei de fazer para creators pequenos. Claro que é uma renda pequena, gente. Tu vai vender 1, 2 produtos que vão te trazer alguns centavos, alguns poucos reais, mas a ideia é na escala. Então, tu, em vez de vender, que é a ideia do digital, né? Em vez de ter que vender 1 por 100, tu vende 100 por 1. E aí traz a ideia de tu consegue, com os teus conteúdos, fazer uma monetização ali não tão alta, não vai ser o que vai te deixar uma grande renda como criador de conteúdo, mas geralmente é uma base para te começar a criar uma renda mais variável. Muito bacana, tá? Eu acho que esse ano a gente viu muito isso acontecer, o TikTok também implementou no resto do mundo agora a gente viu o YouTube também se movimentou, e aí para finalizar o ano veio no Facebook. No Instagram ainda não tá tão bem organizado, eu acho que no Instagram eles têm um pouco mais de receio, mas também é evidente que deve chegar no Instagram para 2025. Então esse ano as plataformas se movimentaram bastante para implementar isso, todas quase hoje já têm isso com um recurso bem aplicável, não ainda disponível tão abertamente como eu acredito que vai ser, mas já está acessível. Então, que nem eu falei, eles oferecem uma renda mais previsível, né? Ele te dá uma ideia assim, de uma venda constante a partir das visualizações que tu recebe. Eu acho isso um dos pontos mais positivos desse tipo de monetização, sem contar que é para creators pequenos também. Eu recomendo para todo mundo. Olha, eu diria que 90% das pessoas eu não vejo por que não venderem como afiliados. Tem que cuidar para não ser um grupinho de compras da Shopee, que só fica vendendo produto e botando produto, botando produto, botando produto. Tem que ser uma relação muito sincera, dizendo, olha, este produto é bom por causa disso, por causa daquilo eu uso. Ou propriamente, olha, isso é um publi, esse produto aqui tá sendo pago, mas é um produto que me parece bacana, ele é bacana, enfim. Eu acho legal ter a venda de afiliados. Agora a gente tem outra que é os feeds unificados. Isso aqui é muito interessante porque com a chegada dos vídeos curtos, a gente refletia muito sobre o espaço do vídeo curto contra o espaço do vídeo longo. E aí ficou muito claro hoje que é o seguinte, em determinados momentos tu tá disposto a consumir vídeos curtos, enquanto em determinados momentos tu vai querer vídeos longos. Ponto. Não necessariamente a disposição que tu coloca e oferta esses vídeos para a audiência faz com que ela escolha um ou outro. O próprio padrão de consumo que estabelece isso. Então o conceito é o seguinte, entrega tudo. Né? Entrega, não cria essa diferenciação que tu escolhe onde o usuário, o que o usuário vai querer. Deixa o usuário escolher. Então hoje a gente vê no Instagram, por exemplo, no teu feed, tu recebe Reels, tu recebe vídeo curto, até tu recebe Stories ali de vez em quando como recomendação. Isso são feeds unificados. No YouTube também. Tu acessa o YouTube, tem os vídeos longos, tem os vídeos curtos, e isso era uma coisa que a gente não sabia como ia se dar. Né? O YouTube hoje, inclusive, dependendo se tu atualizar a tua página inicial, ele vai te recomendar antes vídeos curtos do que vídeos longos.
mas tudo no mesmo feed, tu não precisa ficar trocando, né? Que nem era aquela ideia no Instagram, para te consumir os feeds, os Reels, tu tinha que ir na aba Reels e tinha um feed. Agora, isso tá no mesmo. O Snapchat também trouxe uma ideia assim, mas, né, dos teus conteúdos, de quem tu segue, mas aí isso aqui é mais porque eu acompanho a gringa. Aqui no Brasil a gente não usa tanto, tá? O que é bom disso é que os formatos estão mais disponíveis pra gente criar em cima do formato e não necessariamente ter que se adaptar ao formato. Isso eu achei muito bacana. A gente vai falar também daqui um pouco como as fotos ganharam espaço esse ano, e isso também se dá por isso aqui, os feeds unificados, né? Antes, as pessoas, por exemplo, passavam muito tempo no Reels do Instagram. Agora, não necessariamente isso precisa acontecer, porque tu consome o conteúdo do Reels no feed normalmente. Claro que eu sei que o Reels do Instagram ele tem uma retenção a mais do que o feed pela estética de rolagem e de feed infinito também, mas isso aqui vai ter uma relação com descentralizar um pouco as visualizações nos formatos, que foi o que aconteceu. Quando tem essa unificação do feed, também tem, por exemplo, o TikTok e provavelmente o Instagram melhorando, eu vou dizer melhorando, mas é que a melhora é resultado, mas conteúdos de fotos, carrosséis, performando mais por uma decisão de unificar os feeds. Achei muito legal e aí te dá a possibilidade de priorizar o formato que deixa o teu conteúdo melhor. Por exemplo, eu não sou um cara que sabe criar muito artes, tá? Eu sei, eu que fiz a identidade visual aqui que a gente tá vendo, eu trabalhei muito tempo com isso, mas eu não acho que seja o meu forte. Até porque eu não estudei sobre isso tanto, né? Então, evidentemente, faz sentido dizer isso. Mas eu não sou muito de criar carrosséis. Agora, tem cliente meu que é muito bom em carrossel. E aí, quando um formato tava performando mais que o outro, eu não podia utilizar o que aquela pessoa tinha de melhor. Eu tinha que usar o que a plataforma exigia. Com essa descentralização, a pessoa pode escolher com o formato que proporciona ela criar um melhor conteúdo. E aí não tem dica melhor, gente, do que criar um bom conteúdo. Então, agora também a próxima tendência foi o que eu citei aqui mais cedo, quando a gente falou que o MrBeast, que é o maior youtuber do mundo, fez um reality show com a Amazon Prime. E a estratégia de distribuição disso se deu também através de um monte de conteúdo criado por esse youtuber no seu canal. E claro, o conteúdo principal ele é dentro da plataforma, mas existem vários outros conteúdos relacionados colocados nas redes do creator. Mas isso se dá, gente, por uma troca de modelo de comunicação, né? Antes a gente via, por exemplo, quando começou a surgir as marcas, se deu a ideia de ter que diferenciar produtos que não necessariamente tinham uma diferenciação. Então se construiu a ideia de marca, que é muito presente no capitalismo que a gente vive hoje. Porque se tu te questionar ao fim, lá atrás, assim, sem questionamentos sobre o porquê que tu acredita que o que eu tô te dizendo é errado, mas se questionar sobre, que é o fato de por que a gente paga mais por um produto só porque ele tem uma marca? Ah, mas é porque ele tem uma maior representação social, é um valor agregado. Mas esse valor não existe, né? É um valor construído artificialmente por nós. No final é o mesmo produto, né? Então um copo de café, né? Eu dou sempre exemplo, um copo de café é R$5. Eu ponho o logo do Starbucks e passa para 15. Isso é só o capitalismo que permite. Mas e aí a gente tá evoluindo, né? A gente vive isso, a gente está evoluindo nisso. E aí agora com as plataformas, a gente tem visto uma necessidade de uma comunicação mais humana, mais sincera entre as pessoas. Não à toa que, por exemplo, perfis de Twitter, que é a representação mais clara de uma marca conversando com a audiência, como o da Netflix, que interage com as pessoas, é a forma hoje que está se vendendo nas agências publicitárias de como que deve ser uma marca, como é a linguagem de uma marca, né? É uma linguagem amigável, acessível, descolada. Porque se parar pra pensar, isso é só um jovem, né? Ela tenta dizer que, olha, ela é jovem, ela é da galera. E para conseguir chegar nisso, tu precisa trazer pessoas que consigam fazer isso. E quem geralmente tem isso são creators, pessoas que construíram essa forma de conversar. E isso se reflete nas mais diferentes formas. Desde a UGC, gente, User Generated Content, que aqui a gente não utiliza tanto essa linguagem, mas marcas hoje contratam criadores só para criar o conteúdo para elas. Porque ela não consegue criar por conta própria dentro de uma linguagem, de um formato. Entende? As marcas muito tempo tentaram, eu vou fazer um conteúdo super legal, descolado aqui e tal. Não conseguiram. O que elas fazem hoje? Pagam para alguém criar. Isso, tá, beleza, que antes elas pagavam as agências, agora ainda pagam as agências, né? Mas eu digo assim, para esses conteúdos específicos, elas contratam um criador de conteúdo. Às vezes o criador não é nem influenciador. Ele é só uma pessoa que sabe produzir, né, no audiovisual, a linguagem de uma criação de conteúdo autêntica, original, sincera. Que se é publi, acho que não dá pra dizer que é sincera, né? Mas tudo isso para dar o exemplo do Marques Brown, que agora é parte da direção criativa da Reed, né? Então,
criadores entram assumindo o papel de, muitas vezes, que eram de publicitários, mas assim, da comunicação de empresas. Isso é uma coisa que a gente viu muito acontecer esse ano e provavelmente também vai se repetir em 2024. Eu trouxe aqui ainda como um exemplo da gringa, porque eu acredito que na gringa representa muito o que vai acontecer aqui, tá? Então, o caso do Marques Brown evidentemente ganhou muita evidência e provavelmente pode ditar algumas tendências, como foi em 2024 para 2025, disso ser cada mais aplicável, tá? Vamos ver como é que vai ser. Eu acho que é uma coisa importante ter na cabeça, porque abre até cargos novos, né? Postos de trabalho. Então, por que é importante? Integração com marca significa maiores orçamentos. E ponto, é basicamente isso, tá? O impacto estratégico é verdade, né? Tu vai conseguir ter mais influência, mais impacto, mas o ponto relevante é mais orçamento disponível para creators. Eu acho isso é bom, ruim? Particularmente, eu acho que pode prejudicar, porque não ter diferenciação de que é um conteúdo criado por uma pessoa do que é um conteúdo criado por uma marca, gira um pouco a ideia, tá? Mas cadê a institucionalidade que uma marca precisa ter? Ela quer se adaptar tanto a ser como os criadores, mas ela não é um criador, ela é uma marca. Eu não gosto tanto dessa ideia. Eu tenho grandes debates com próximos a mim sobre isso, na ideia de gravadoras de música e o papel dentro delas, nas redes sociais. Porque eu acho que tem muito mais uma necessidade de uma institucionalização do que, por exemplo, um perfil de uma marca. Ela precisa ficar performando para falar com mais pessoas ou ela precisa falar com quem ela precisa falar no Instagram? Isso é um debate que, e claro, de uma forma institucional das coisas, né? Por exemplo, a gente vê o TJRS, na real, não é o TJRS que fez, mas a gente teve um tribunal de justiça regional fazendo um monte de conteúdo e viralizando. Era o Tribunal de Justiça Regional? Não lembro se era o federal, mas enfim. Viralizando, fazendo conteúdos sobre a urna eletrônica. Muito legal a forma de comunicar dentro da urna, do conceito que precisava ali quebrar a ideia, né, da urna não ser confiável e tudo mais. Mas será que ela se dá através de uma linguagem? Porque nesse caso até tinha um objetivo comunicacional, né? Mas na maioria dos casos às vezes não tem um objetivo e simplesmente se faz esse tipo de conteúdo porque da visualização. Mas por que tu quer gerar visualização? A gente tem que parar de questionar a ideia de que tudo tem que gerar visualização, tudo tem que ter palco. Porque senão acaba levando ao que a gente sempre fala da espetacularização da vida. Tu tem que ter uma vida espetacular pra publicar e ter resultados com isso. Mas pra quê? Pra que tu quer ter seguidor no Instagram? Tu trabalha com isso? Tu vende alguma coisa com isso? Não. É só por ter? Enfim. É mais profundo, né? Acho que eu já me perdi um pouco. Então vamos voltar pra cá. Fusões e aquisições no marketing de influência. Isso eu acho que vai acontecer muito esse ano. E acho que vai continuar acontecendo ano que vem. Grandes agências já estão comprando pequenas agências de marketing de influenciadores. Hoje, dentro do mercado de publicidade, já tem, as grandes agências estão com segmentos específicos que representam influenciadores dentro. Isso está trazendo uma profissionalização muito grande, mas ao mesmo tempo uma centralização muito grande também, que é uma das coisas que eu bato muito contra. A Cazé TV, que é um exemplo que eu sempre trago aqui, porque é uma queridinha do mercado publicitário, faz qualquer projeto. Cara, eles fizeram um projeto de futebol entre os trabalhadores lá da área da comunicação no Rio de Janeiro. A Vivo patrocinou, o iFood patrocinou. Isso é muito característica de queridinhos do mercado publicitário. E isso aqui tá muito alinhado com o que vem acontecendo lá fora, dessas compras desses espaços, porque players que eram grandes, em agências que tinham ali grandes contas, agora também querem continuar com seu alcance grande e para isso fazem compras dessas empresas menores. Mas agora voltando a falar um pouco de conteúdo em si, eu queria destacar o que ano passado, quer dizer, eu já tô achando que ano passado, né? Porque pra mim, eu tô falando de 2020, como se fosse 2025, porque a gente tá olhando pra 2024, mas tudo bem, estou falando de 2024, a volta das newsletters. Eu tenho sentido que a volta das newsletters ela tá sendo muito parecida com a chegada dos podcasts. Antes do ano dos podcasts, que foi o da pandemia, desde 2014 se dizia, este é o ano dos podcasts, esse é o ano dos podcasts, este é o ano dos podcasts. Até que finalmente chegou o ano do podcast, e aí todo mundo parou de falar que era o ano do podcast, e eu sinto que a newsletter tá entrando nesse segmento também. A ideia de newsletter, pra mim, ela é muito saudável pelas plataformas que tem hoje, é da fuga da sugestão algorítmica do que tu vai assistir, né? A gente cada vez mais não sabe o que vai assistir quando abre uma plataforma e simplesmente recebe o que ela tá disposta a nos entregar. Na newsletters a gente ainda tem um pouquinho de controle, né? Então isso faz com que esse interesse de uma audiência, que não é geral, tá? Isso é importante dizer. A newsletter ela não chega para ser uma competidora com o YouTube.
ela chega pra ser, de forma geral, ela chega pra ser uma competidora de alguns nichos dentro do YouTube, de pessoas que utilizam as plataformas de uma forma um pouco mais ativa, tem ali um interesse de se atualizar, de receber um conteúdo de um determinado nicho, porque ao invés de tu ter que ficar à mercê de abrir, por exemplo, o YouTube, né, que é a ideia de uma newsletter, tu quer saber as notícias e atualizações das redes sociais. Tu abre o YouTube, ele vai te recomendar vídeo de futebol, de videogame, de esportes, de tudo que tu faz, e tu vai ter que pesquisar o conteúdo de notícias para conseguir chegar até esse conteúdo. Aí tu não sabe se necessariamente é o conteúdo que tu quer, porque pela lógica do algoritmo tem que fazer conteúdos muito sensacionalistas, muito gerais, enquanto na newsletter tu sabe que tu abre teu e-mail, tal horário, ou tu acessa tal plataforma, em tal perfil, tu recebe exatamente aquilo que tu quer. E para mim, nos Estados Unidos, o Substack, que tá com um investimento bilionário, tá? Isso é importante dizer, é uma plataforma, não surge somente porque as pessoas querem, é porque tem um investimento bilionário por detrás, até bati no microfone, e o Substack e o Beehive, eles representam isso. A gente ainda tem que ver quando chegar a monetização nessas plataformas, porque quando chega, geralmente muda muito os padrões por lá. Então, eu gosto muito da newsletter, quem quiser, né? O Papo de Creator surgiu a partir de uma newsletter, então toda segunda, ao meio-dia, tu recebe todas as notícias e atualizações que tu precisa ficar sabendo como criador de conteúdo lá na caixinha do teu e-mail. O link pra te inscrever tá aqui embaixo. E se tu preferir o ao vivo, saiba que aí, sim, às 14 horas estamos ao vivo para falar de tudo que tá na newsletter. Então, dependendo do teu segmento, newsletter não faz sentido, mas em alguns faz muito sentido. Depende muito de entender o que a tua audiência quer com os teus conteúdos. Ela quer uma forma recorrente de receber um conteúdo relevante? Newsletter é o caminho. Ela quer uma coisa opinativa tua também de forma recorrente? Newsletter é o caminho. Tu faz uma coisa muito de entretenimento, que muda semana a semana, e nem sempre é exatamente a mesma audiência? Newsletter não é o caminho, porque a newsletter ela parte do princípio de que é uma audiência fechada toda semana com o mesmo conteúdo. Claro, quando eu digo com o mesmo conteúdo, né, meu querido? Não vai pensar que é Ctrl+C, Ctrl+V, mas é uma variação muito pequena dentro de um formato estabelecido. Por exemplo, o Papo de Creator é o grande guarda-chuva que a gente fala de criação de conteúdo. O Me Atualiza Aí, que é o que se tornou a newsletter principal, é onde tu vai receber as atualizações e as notícias e os insights sobre criação de conteúdo. Mas eu ainda vou criar dentro desse guarda-chuva, olha o spoiler aí, outros pequenos produtos. O próprio Papo de Hoje, onde eu posso descrever sobre o conteúdo que a gente está falando aqui, é uma newsletter, mas isso vai depender. Às vezes vai ter gente que só vai querer receber uma newsletter, tem gente que vai receber outra newsletter e tem gente que vai querer receber as duas. Tudo isso tem que entender pelo teu nicho. Retorno das fotos foi algo que a gente falou, muito positivo, tá? Essa descentralização dos formatos, essa não obrigação que foi lá em 2021, 2022, 2023, ter que fazer vídeo curto. Era o que só as plataformas queriam. Aí agora voltou, o TikTok, o TikTok ainda é fraco, tá? Mas tentou, foi reforçar as fotos, Instagram conseguiu, né? Hoje as fotos têm resultados bacanas, ainda mais hoje adicionando as fotos com música, fotos, tem que ser mais de uma foto, tem que ser um carrossel. Com música, ele aparece na aba do Reels, que também é essa ideia de feed unificado que a gente falou, é muito bacana e eu acho que tu tem que explorar. As fotos, elas têm um cunho pessoal que os vídeos às vezes não conseguem ter. As fotos representam momentos específicos que os vídeos não conseguem, né? Eu sempre trago exemplo, se eu não vou conseguir abrir aqui, né? Tomara que, abriu uma coisa aceitável, digamos assim. Por exemplo, essas fotos, elas têm mais engajamento do que os vídeos. Tá? Repara, ó, eu tô abrindo aqui, tá, gente? É só o meu perfil pra dar exemplo, né? Então, repara, essa foto tem 31 likes. Aí um videozinho aqui tem 12 likes. Eu abaixo aqui, os outros tem 6, 13, 17, 16, tá? A foto tem 31. A outra foto aqui que tá aqui embaixo tem 37. Essa aqui tem 38. Então, as fotos, elas te permitem uma conexão mais, não vou dizer sincera, mas compartilhar momentos que os vídeos não conseguem, sensações que o vídeo não consegue. A imagem, ela é uma fotografia de um espaço-tempo que é aquilo ali. O que tá acontecendo em volta não existe mais. É só aquele frame da realidade. E isso faz com que tenha uma conexão com aquele momento. Então, a foto é muito importante. Eu sempre gostei muito de conteúdo de foto, acho que é às vezes difícil de produzir, mas é importante e eu fico feliz que ele ganhou destaque e eu imagino e espero que para 2025 isso siga também. A gente falou isso aqui várias vezes ao longo desse ano, a próxima tendência é sobre a geração Z. Geração Z e geração Alpha, que são as gerações ali, eu sou o fim dos millennials, né? Eu sou de 98. Eu fico no meio termo, entre Z e millennial, eu fico bem naquela transição, mas
A geração Z teve essa migração de plataformas, o que eu acho muito interessante, tá? Principalmente pro Pinterest, né? Eu trouxe ao longo do ano aí várias notícias do Pinterest, como ela estava crescendo, segue crescendo e como ela conseguiu se adaptar às necessidades que a audiência tinha como plataforma. O LinkedIn, surpreendentemente, ganhou também esse espaço. Eu acredito muito pela ideia da entrada no mercado de trabalho digitalmente. Então são pessoas que não sabem mais como entrar no mercado, como se dava de um jeito no passado. Que era, não, tu vai ter que ir, por exemplo, pra faculdade para conhecer pessoas e essas pessoas vão ser as pessoas que tu vai se relacionar no futuro. E assim se dava. E hoje eu acho que isso já muda um pouco as pessoas quando pensam, como é que eu vou entrar no mercado de trabalho? Isso, claro, uma classe média, tá, gente? Eu sei que eu não tô falando de uma representação ampla, eu tô falando ali de pessoas que realmente acabam tendo muitos privilégios e a entrada no mercado de trabalho tem se dado pelo LinkedIn. Não tô falando de subemprego, de pessoas com um poder aquisitivo muito mais baixo que não necessariamente têm essas possibilidades de ficar esperando um emprego no LinkedIn porque precisam trabalhar. Tô falando de uma parcela bem privilegiada aqui, é importante ter esse destaque, mas, querendo ou não, cresceu essa audiência também, e aí que eu falo mal do LinkedIn, mas cresceu lá no LinkedIn também, e consequentemente isso abre novas oportunidades, que nem eu falei, calma, 2025, temporada 2, Papo de Creator, estaremos no LinkedIn. Também a gente não pode falar que uma trend, uma necessidade, uma tendência desse ano foi a gente falar sobre os problemas de criadores contra a inteligência artificial. Eu falei disso aqui faz 40 minutos, sobre a necessidade que a gente tem de olhar a inteligência artificial como uma ferramenta, entendendo os impactos positivos, mas também os negativos que ela vai nos trazer. E um deles é entendendo a criação de conteúdo. Tem muita plataforma aí que está sendo questionada sobre a quantidade de conteúdo. O TikTok, acho que dá pra gente colocar isso como uma das principais, sobre esse fluxo imenso de conteúdo sendo gerado com inteligência artificial. Eu sempre defendi, antes de começar a ter nas plataformas, a necessidade de diferenciar conteúdos feitos com inteligência artificial. E importante, o que é um conteúdo feito com inteligência artificial? Não é um conteúdo que utilizou inteligência artificial como uma ferramenta. Quando tu faz uma legenda no CapCut, inteligência artificial. Quando tu pede para o CapCut excluir o fundo do teu vídeo, é inteligência artificial. Mas também é inteligência artificial eu chegar no ChatGPT, pedir para ele escrever um conteúdo, ir num outro aplicativo, pedir para ele narrar o conteúdo, e em outro conteúdo pedir para gerar a imagem de fundo e fazer isso tudo num vídeo só. Isso é um conteúdo feito de inteligência artificial, não conteúdo com inteligência artificial. E também quando a gente pensa nas questões mais polêmicas, que é o deepfake, por exemplo, que é uma inteligência artificial que consegue representar um rosto aí de um famoso, e isso tem sido utilizado de uma forma maliciosa. Então, com anúncios, com propagandas falsas, utilizando rostos de celebridades. Então, isso tudo é um debate que vai continuar para 2025. Esse aqui eu posso botar a mão no fogo e dizer que continuaremos falando sobre isso, mas esse ano a gente avançou muito. A maioria das plataformas hoje já tem essa etiqueta que eu comento da inteligência artificial. Então, bem bacana, né? O próprio Adobe Content Authenticity, que disse se o conteúdo foi criado com inteligência artificial ou não, assim como no YouTube já tem também, né? Além da necessidade de tu ter que marcar, ele já consegue identificar se foi feito com IA também, tá? IA é uma ferramenta, avalie cuidadosamente como suas criações são usadas. Por fim, eu acho que é importante a gente trazer, e por isso que eu um dos grandes impulsionadores que teve para eu voltar a fazer conteúdo e me dedicar nisso foi isso, né? Eu fui numa palestra da Mari Kruger, que é aquela de uma bióloga que durante a pandemia cresceu muito com uma divulgação científica, né? Do lado biológico da coisa. Acho que era no momento que o país estava mais precisando de uma divulgação científica. E eu fui numa palestra dela e ela acabou tendo uma frase que eu já utilizei algumas vezes aqui, que a gente tem que ter menos experts... Não, a gente precisa... Como é que é a frase? Deixa eu pensar aqui. Precisamos... Deixa eu pensar. Só pra não ficar feio, né, gente? Calma. Precisamos de menos influenciadores pensando que são experts e mais experts querendo ser influenciadores. A frase é mais bonita do que isso, mas o conceito é: precisamos colocar pessoas que estudam sobre as coisas em evidência para que elas sejam as escutadas sobre isso. Porque o que aconteceu, que a gente vem vendo nos últimos anos, a internet deu essa ideia de que todo mundo cresce, de que todo mundo tem as mesmas ideias de crescer. Olha, tu não cresceu por causa da tua capacidade. E não é bem assim, tá? A conjuntura que tu faz parte, e trazendo pra prática, o dinheiro que tu tem disponível, a própria... Até a tua estética tem resultado
tem relação com o resultado que tu vai ter na plataforma. E aí, isso, a tua estética não é porque tu é mais bonito ou mais feio porque tu acha, é pelos padrões que são estabelecidos há décadas na nossa sociedade. Então, são coisas que tudo tem que ser questionáveis e até mesmo os ideais políticos também abertamente, porque a ideia de que a internet tem que ser uma coisa sem controle é utópica, né, gente? Para pra pensar no que acontece a gente achar que as coisas podem funcionar sem a gente ter um maior controle. Fico muito feliz que o debate sobre a regulamentação das redes avançou, porque a gente viu isso e está vendo ainda como tem moldado os comportamentos, né? A radicalização, assim... O que foi, né? Pô, a gente teve 3 semanas atrás uma pessoa que... Pô, a gente pode dizer que ele teve um acidente, foi cometer um ato terrorista, sabe? Lá no STF. E acabou ela mesma se acidentando, só ela foi prejudicada, mas é isso. Isso é o resultado de uma liberação descontrolada de ferramentas comunicacionais. É isso. Então, cada vez mais os criadores têm moldado a política, entendendo que os criadores, eles não necessariamente representem também o interesse popular, tá? Isso é importante dizer, tá? A gente já falou aqui, eu tenho um artigo muito bom que eu recomendo a todo mundo, que é Mídias Sociais como Novo Aparelho Ideológico do Estado. Eu acho que já tá publicado. Pode pesquisar. Se aparecer, se não, me chama lá que eu mando. E é isso, né? A gente tem que entender que a maioria dos influenciadores, eles representam a ideologia dominante, porque acaba sendo a ideologia que as pessoas mais se relacionam, e isso tem reflexos na prática. Então, eu acho que 2024 foi um ano muito presente disso, né? As campanhas que a gente teve foram muito digitais. A campanha do Trump foi muito digital, de forma geral. Já tem sido desde a primeira que ele foi eleito, mas assim, foi muito digital. Então, enfim, até me perdi já, né? Mas basicamente é o seguinte, vai seguir pra 2025, isso aqui foi uma tendência de 2024 e pra 2025 a gente também vai seguir mais ou menos neste padrão. Então é isso, 10 tendências que marcaram 2024 certamente vão estar presentes em 2025. Comenta aqui, o que tu acha? Qual que sai? Tudo mantém? Tudo fica? O que mudou de bom? O que mudou de ruim esse ano? O que tu espera que não fique ou espera que fique em 2025?